Senhor Deus, nós em nome de Jesus te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito nessa terra, por tudo que sua mão tem feito e nos dado livramento, nos alcançado sempre, Pai. A forma como o Senhor tem guardado nossas mentes, nossos corpos em saúde, eu te agradeço. E sei que essa tarde o seu Espírito está conosco para nos ajudar a compreender a sua palavra, Pai. Para que nós possamos cada vez mais compreender o que o Senhor deixou escrito para nós e para que o nosso entendimento seja mudado, para que a gente possa experimentar e viver a sua boa, agradável e perfeita vontade aqui na terra dos viventes. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência da palavra de Deus, que os sofismas e todo tipo de engano que o inimigo tentou colocar em nossas mentes seja derrubado agora em nome de Jesus e apenas a sua palavra tenha primazia. Nós cremos na sua graça para receber e entender. E sabemos que essa palavra é viva e eficaz, capaz de discernir a alma do espírito e separar os pensamentos das intenções do coração. E é capaz de salvar a nossa alma. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Essa tarde eu quero falar com vocês a respeito de fé para a salvação. Nós falamos a respeito de fé para a cura. Nós falamos a respeito de fé para obter as coisas que precisamos. Nós falamos qual é a base da fé e como alcançar a fé, fazer a fé crescer. Mas há um assunto que é básico, é do princípio, mas que se formos ensinados no começo a gente se embaralha todo. Diz a respeito de fé para a salvação. E esse é um ensinamento tanto para crentes quanto para incrédulos. Porque quando nós sabemos que em Hebreus 10:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que vigiar nossas vidas para ver se realmente estamos crendo, porque, conforme falamos anteriormente, toda fé tem uma voz e toda fé corresponde a uma ação que prova essa fé. O irmão Tiago diz que você pode dizer que tem fé quanto for, mas eu, através das minhas ações, vou mostrar a minha fé. Veja, e isso foi inclusive algo que o locutor Vieira me disse uma vez. Existem pessoas que estão o tempo todo falando: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas quando você olha para a vida da pessoa, você não vê um pingo de fé. E se a fé é a certeza e a confiança de que Deus é real e de que Ele vai cumprir todas as coisas que está escrita na palavra dEle, então isso indica que nós temos que ter um comportamento que mostre que realmente acreditamos nisso. Sabe, se o governo diz que vai pagar o nosso salário, a nossa aposentadoria em todo o primeiro dia útil do mês, nós acreditamos. Quando a prefeitura de Maceió ou a prefeitura de São Luís do Quitunde coloca na internet, nas suas redes sociais, dizendo que vai antecipar o pagamento para o último dia útil do mês anterior, nós acreditamos. Tanto que quando vamos lá, vemos o pagamento. Então o que a gente faz? A gente vai no banco sacar. Porque a gente creu que o que o órgão público falou é verdade. Da mesma forma, entenda, não estou dizendo que Deus é um órgão público e as promessas dele nem se comparam ao salário na conta. São infinitamente maiores. Mas se ele disse que ia fazer, nós precisamos mostrar que cremos. E como mostramos que cremos? Agindo conforme aquilo que ele disse. Conforme aquilo que está escrito na palavra. Agindo conforme a promessa. Veja, se Deus diz que eu sou salvo, e que eu sou santo, e que eu sou o povo escolhido, a minha vida tem que manifestar isso. Se eu creio que Jesus morreu para me dar uma nova vida, a minha vida precisa manifestar essa nova vida. E é por isso que o irmão apóstolo Paulo fala diversas vezes: não deixais que o velho homem volte a viver, porque a vontade da carne, meu amado, para nada aproveita. E em Romanos capítulo 10, eu quero ler com vocês
Um versículo bem conhecido. No verso 9 diz: se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo, visto que com o coração você crê para a justiça, mas com a boca você faz a confissão para a salvação. Uma pausa. Eu creio que nós precisamos crer em tudo que a palavra diz. E com o coração nós precisamos crer que Jesus ressuscitou. Mas também devemos crer que na cruz ele se tornou maldito em nosso lugar e carregou nele todo o escrito de dívida que havia contra nós. Isso quer dizer então que hoje nós não somos mais pecadores, porque pecador é a condição daquele que está sem Deus no mundo. E uma vez que nós fomos salvos, Efésios diz que nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Então eu preciso crer nisso, e da mesma forma como eu preciso confessar a minha fé para a salvação, eu entendo que eu preciso confessar a minha fé para qualquer outra coisa. Se eu confesso Jesus como Salvador para ser salvo, eu preciso confessar Jesus como aquele que cura para receber cura. Eu preciso confessar Jesus como aquele que morreu no meu lugar para receber uma nova vida. Eu preciso confessar Jesus como aquele que carregou as enfermidades, aquele que me provê todas as coisas, aquele que me livrou da maldição da lei, para que hoje eu tenha plena satisfação das minhas necessidades, conforme está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, que o próprio Senhor aumenta o nosso pão e a nossa amassadeira. Ele nos dá pão para comer e semente para semearmos. É o nosso Deus que nos faz enriquecer e prosperar. E ele diz também em 2 Coríntios capítulo 9 que quanto mais nós formos generosos na oferta, mais o Senhor vai fazer aumentar a nossa capacidade de ofertar, para que pessoas sejam abençoadas e Deus seja glorificado. É poderoso isso. Mas hoje é sobre salvação. Vamos voltar para Romanos 10. Vamos ler agora no capítulo 14, versículo 14. Ainda no capítulo 10, ele diz: como, pois, hão de invocar aquele em quem não creram? Falando das pessoas que não sabem quem é Jesus. E como vão crer naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus amados, eu conheço muitas pessoas, eu sempre evangelizando conheço muitas pessoas, que eu pergunto: você crê em Deus? E ela disse: creio, Deus é tudo na minha vida. E eu não julgo a pessoa, porque eu sei que muitas vezes ela está numa posição da falta de conhecimento da palavra. Mas se eu creio que Deus é tudo na minha vida, eu entendo que eu preciso seguir tudo o que Ele quer que eu faça. E eu encontro pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus quer. Então ele diz aqui: como as pessoas vão crer se nunca ouviram falar de Jesus? O conhecimento que nossa sociedade tem a respeito de Jesus é muito raso. O conhecimento que o nosso povo brasileiro tem a respeito dos planos de Deus é muito raso. O conhecimento que o nosso povo tem da palavra é muito raso. As pessoas dizem conhecer a Deus, dizem conhecer Jesus, mas nunca leram um versículo da Bíblia sequer, nunca foram ensinados nenhuma parábola de Jesus, nunca entenderam o que é de fato salvação. E por isso vivem uma vida aquém daquilo que Deus planejou. E é por isso que de fato elas não creem, porque a sua vida mostra que não há fé. E é por isso que muitas vezes nós que cremos em Deus precisamos vigiar se estamos realmente crendo em tudo que Ele falou. Porque quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos pegos na incredulidade, pensando o contrário do que a palavra diz, falando o contrário do que Deus prometeu e até mesmo pensando ao contrário daquilo que Deus já falou diretamente em nossas vidas através de profecias ou de revelação. Sabe, se Deus falou para mim uma coisa e testificou através da boca de profetas e testificou em mim através de seu Espírito, seja através do testemunho interior, seja através de sonhos ou visões, meu amado, se Deus falou que isso vai acontecer, eu não posso duvidar.
Se Deus falou para você algo a respeito de seu chamado, muito embora pareça que está longe, o Senhor está vivo e Ele é real. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis, meu querido. E minha querida, tudo que Deus falou a respeito de você e a respeito do seu chamado, não diga o contrário, não fale o contrário, não pense o contrário. Não deixe sair da sua boca a incredulidade dizendo: será que realmente vai ser assim? Será que o Senhor esqueceu de sua promessa? Não diga isso, os judeus falavam isso. Será que o Senhor esqueceu de nós? Cadê os feitos que nós ouvíamos os nossos pais contarem? De como saíram do Egito pelo mar seco? De como o Senhor os sustentou durante 40 anos no deserto apenas com o maná? De como as crianças iam crescendo e a roupa lhes crescia no couro, de forma que as vestes não se rasgavam, pelo contrário. Os feitos do Senhor ainda são reais, meu amado. Aquilo que nós ouvíamos no Velho Testamento da viúva, que sempre teve farinha e sempre teve azeite enquanto durou a seca. Eu conversando com meu amigo Santana no trabalho, ele disse que o pai dele contou que há pouco tempo no sertão aconteceu isso. Uma mulher em que o Senhor abençoou a vida dela e que ela sempre tinha farinha para dar para os vizinhos e a botija nunca secava. A mão de Deus ainda atua em nosso meio. Mas continuando, como eles vão crer se nós não pregarmos? E aí vem o ponto no versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meu amado, toda pessoa que busca algo da parte de Deus, ela só vai receber no momento em que ela ouvir uma pregação a respeito disso. Digo, cura só vai se manifestar em nossas vidas quando nós ouvirmos pregações sobre cura. Amém? Uma vida renovada só vai acontecer conosco depois que ouvirmos uma pregação a respeito do renovo. A provisão financeira só vai vir quando ouvirmos uma pregação a respeito de prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica e não teologia da libertação e nem teologia da prosperidade. A prosperidade que eu digo conforme o que está escrito na palavra de Deus. Se nós queremos ser livres do pecado, nós vamos somente receber quando ouvirmos uma ministração que trate do temor do Senhor, que trate a respeito da novidade de vida que Deus fez, que trate da liberdade, da santificação que nós devemos seguir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e a salvação só vem depois que uma pessoa ouvir a respeito do plano da salvação, do plano da redenção. Por quê? Porque para que a pessoa creia, é preciso que ela entenda aquilo que Jesus fez. E quando você abre a sua boca para falar para alguém: olha, Deus criou a humanidade para viver de forma perfeita, Romanos 5. Só que por um homem, Adão, entrou a morte na terra, e a morte alcançou todos os homens. Mas assim como por um só entrou a morte, por um só veio a vida eterna. Assim como por Adão nós recebemos a herança do pecado na carne e a morte, tanto física quanto espiritual, em Jesus. Aleluia! O último Adão, porque não há outro depois dele, em Jesus nós recebemos a vida no Espírito, que é quando nós nascemos de novo. E 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Em Cristo, o último Adão, nós recebemos essa vida no Espírito e também receberemos um novo corpo de glória, de forma que a morte física já não tem poder sobre nós. Porque embora muitas pessoas já tenham morrido no Senhor, ao soar da trombeta, meus amados, essas pessoas que morreram em Cristo serão transformadas, ressuscitarão e serão transformadas num corpo glorificado, assim como nós que estivermos vivos seremos transformados também. E nos encontraremos com o Senhor nas alturas para começar as bodas do Cordeiro, a grande festa, em que receberemos as coroas da vida, porque perseveramos até o fim,
porque não desistimos da caminhada, porque permanecermos firmes, crendo que Jesus é nosso Salvador. Então essa fé para a salvação surge em nossos corações no momento em que é dito, em que aprendemos que o homem pecou, mas que Jesus veio para trazer liberdade. Conforme está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ainda em João 3, Jesus disse: todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer de novo. Jesus diz para ele, para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. E entendemos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando nós pregamos a respeito de salvação, quando nós pregamos a respeito de qualquer coisa, mas como hoje é sobre salvação, é isso que eu vou dizer. Paulo está falando isso. Nós pregamos a respeito de Jesus e da vida que Jesus traz. Em Romanos 12, 3, diz que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé que foi repartida a cada um. Veja, esse é o único momento em que Deus coloca fé dentro do coração de uma pessoa. O único. No momento em que uma pessoa está recebendo a pregação da salvação, a mensagem da reconciliação com Deus, Deus coloca dentro do coração dessa pessoa uma medida de fé. E o que acontece logo então? O próprio Espírito Santo atua no espírito dessa pessoa, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em Deus, não creram em Jesus. Esse é o principal pecado da humanidade. Essa é a principal blasfêmia contra o Espírito Santo: rejeitar a obra dele, de ser convencido de que Jesus é o Salvador. Então, em João 16, no versículo 8, diz: quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. A da justiça e do juízo a gente fala outro dia. Então essa pequena partícula de fé que o Senhor coloca em nossos corações, quando recebemos a pregação da salvação e da reconciliação, o próprio Espírito vai trabalhar para que a pessoa creia. E aí vem o arbítrio humano. Quantas pessoas a gente conhece que você vê que lá dentro dela, no coração dela, você consegue discernir quando uma pessoa tem fé? Deus às vezes dá essa oportunidade, porque Paulo estava pregando uma vez numa cidade e ele viu que de longe um homem que era doente, aleijado das pernas. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado e disse: você se levante, seja curado. E a pessoa foi curada na hora. Então Deus nos dá esse discernimento de ver quando uma pessoa está crendo. E aí, nesse momento que a pessoa já crê, que o Espírito já agiu dentro dela, é nesse momento que ela vai ter que decidir andar conforme essa fé. Ah, meus amados, a vida com Deus depende muito mais de algo que nós estejamos fazendo do que a soberania de Deus já fez. Porque Deus já nos salvou. Na verdade, Deus já salvou toda a humanidade. Então, quando nós oramos por uma pessoa, a palavra de Deus que diz que Ele já salvou os nossos pecados, mas não só os nossos, como o do mundo inteiro. Ele já nos limpou de tudo. Não só nós, mas todas as pessoas. Então, quando nós oramos por alguém, a gente não tem que orar dizendo: Senhor, salva fulano. Nós temos que orar dizendo: Senhor, faz com que fulano receba essa salvação que o Senhor já deu. Quando comecei a crer em Deus, eu comecei a crer no Senhor através de seus feitos e através de seu amor. Mas eu já cria em Deus, já sabia que Ele é real, já sabia que Jesus era Salvador da humanidade, mas levei ainda um ano. Não sei o que eu estava fazendo nesse ano, isso era o diabo me colocando para longe dos planos e propósitos, só pode. Eu levei um ano para dizer sim ao Senhor. Um ano em que eu sabia que Deus era bom, em que eu sabia que a salvação vinha através de Jesus, em que eu sabia que o Espírito era dado a todo aquele que cria. Mas eu levei um ano para decidir estar com Deus. E muitas vezes encontramos pessoas que já creem em Deus, que entenderam o que é ser salvo,
que entenderam o que é estar com Jesus, que sabem que para estar com Cristo é necessário aceitar o seu sacrifício, mas ainda assim estão longe. É nesse momento que entra o arbítrio humano. O Senhor não vai de forma alguma forçar ninguém a adorá-lo, porque se ele fizer isso, já não é amor. Então Romanos 12 diz que nós recebemos essa medida de fé para receber a salvação. Essa pequena medida de fé todos nós recebemos no começo de nossas vidas cristãs, de nossa caminhada com Deus. E como já foi falado anteriormente, para todas as demais coisas, é nossa responsabilidade fazer essa fé crescer e se fortalecer. Como? Através do estudo e do conhecimento da palavra, porque a fé vem por ouvir a pregação, e através da oração, porque em Judas está escrito que nós fortalecemos a nossa santíssima fé quando oramos no Espírito. E é por isso que dizemos a todos, é preciso você falar em línguas. 1 Coríntios 14 diz que aquele que ora em línguas edifica a si próprio e fala mistérios com Deus. E o que vai fazer sua fé crescer é leitura da palavra, oração, mas principalmente obediência a Deus. Porque quando você obedece a Deus, você cria experiências com Ele. Conforme Deus falou com Abraão, sai da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu sem saber para onde ia, mas quando chegou no lugar, Deus falou, é aqui. Glória a Deus. Então é isso, meus amados. A fé para a salvação é o dom de Deus, o presente de Deus que nós recebemos para crer. E pela graça nós somos salvos pela fé. É essa primeira fé que nos faz dar o primeiro passo em direção à grande jornada que Deus tem para nossas vidas. É essa primeira fé que você recebeu no momento em que te explicaram que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3. Que todos se fizeram escarnecedores por causa da herança que temos na carne. Mas é essa mesma palavra, esse mesmo livro, essa mesma carta escrita aos Romanos, diz que todo aquele que confessar a Jesus será salvo. Diz que quando entendemos que de fato Jesus morreu para nos dar essa nova vida e nós decidimos corresponder a esse amor, então nós somos salvos. É a ação do Espírito, é a ação do Espírito Santo. Nós podemos tentar convencer uma pessoa a andar com Cristo a vida inteira e ela, se ela não quiser, ela não vai. Mas glória a Deus que nós aceitamos Jesus como Salvador. Glória a Deus que nós decidimos estar com Cristo, porque isso abriu a porta para nós recebermos todas as promessas que Deus fez, tanto para os patriarcas, como para Moisés e o povo de Israel, como também para a igreja. Aleluia. As promessas de Deus, nenhuma delas vai passar sem se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Guarde isso no seu coração. A sua salvação está certa porque você creu. Você creu, recebeu, confessou. Quando você fez isso, o próprio Espírito Santo entrou no seu coração e renovou o seu espírito, melhor dizendo, tirou o seu espírito antigo e lhe deu um novo, lhe fez uma nova criação. E a sua mente, a sua alma, ela precisa ser salva pela palavra. É preciso mudar os nossos pensamentos pela palavra, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e sabendo também que é pela palavra que a fé agora cresce. Essa fé que Deus nos deu, que podemos usar o exemplo de Jesus, como do tamanho de um grão de mostarda. Perdão, como um grão de mostarda. Ele não cita tamanho. Então esta fé que Deus nos deu como um grão de mostarda é o princípio para a nossa jornada. E eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, se você crê em Deus, crê que Ele é real, acredita na existência dEle, acredita que salvação é para
aquele que crê e que somente Jesus pode trazer salvação, não perca tempo adiando os planos de Deus para a sua vida. Não perca tempo adiando o que Deus quer melhor para você. Porque Deus é real. O seu amor é real. E você precisa confessar Jesus para você começar a carreira que Ele tem proposta para a sua vida. Salvação, perdão dos pecados e nova vida só vem quando nós manifestamos a fé que há em nossos corações, primeiramente através de nossa boca e depois através de nossas ações. Você precisa, diante de uma multidão, levantar as suas mãos e abrir sua boca e dizer: eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu me entrego a Ele para Ele ser meu Senhor e o recebo como meu Salvador. Nesse momento você nasce de novo e o próprio Espírito Santo vem habitar dentro de você. O próprio Deus vem habitar dentro de você. Ele dá forças e capacidade para fazer tudo o que Ele quer. Não pense que você primeiro precisa se endireitar para depois ir à igreja. Não pense que sozinho você vai conseguir. Eu conheço gente que usa uma boa justificativa, é até bonito, dizendo: eu não quero ir para a igreja, e enganar a Deus, porque não adianta eu estar de dia na igreja e de noite em um bar. Mas, meu amado, se você ficar só indo para o bar de noite, nunca que você vai conseguir deixar de ir para o bar e ir só para a igreja. Dê o primeiro passo de fé. Seja ousado, dê o primeiro passo de fé. E por mais que você ainda não tenha conseguido se livrar do vício do álcool, vá para a igreja. Aceite Jesus como Salvador. Se entregue para Ele e deixe que o Espírito vai atuar no resto. O próprio Espírito de Deus vai fazer com que as vontades que são contrárias a Ele saiam de você. O próprio Espírito do Senhor vai te fortalecer para que você pare de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E o próprio Espírito de Deus vai falar contigo para você fazer o que Ele quer que Ele faça, que você faça, para você mudar o que Ele quer que você mude. Não é ninguém, não é outra pessoa, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é irmão, não é ninguém que vai te convencer a ser aquilo que Deus quer que você seja. É o Espírito. Então essa tarde abra o seu coração para o Espírito Santo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou jantar com você e te darei uma nova vida. E uma vida que não é um mar de rosas, porque Ele diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós teremos uma grande notícia. Quando nós estamos com Cristo, ainda que as notícias más cheguem, nós não seremos abalados, porque Jesus venceu o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós recebemos de Jesus a paz que excede todo o entendimento. Você não precisa andar sozinho nesse mundo. Você não precisa andar sozinha nessa sua caminhada. Abra o seu coração para Jesus. Deixe que Ele entre. Deixe que Ele faça morada dentro de você. Apenas levante sua mão, abra sua boca e diga: eu recebo Jesus como Salvador. Eu me entrego a Jesus para ser meu Senhor, porque eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E vamos juntos viver uma nova vida. Vamos juntos experimentar essa caminhada. Eu creio que Deus falou com você essa tarde, para você realmente mudar de rota, para você realmente se arrepender. A palavra arrependimento quer dizer isso, metanoia, é uma mudança completa, para você mudar de rota, mudar de caminho e se voltar para o caminho de Deus definitivamente, para que não mais você ande conforme a sua vontade ou vontade da sua carne, para que você não lute sozinha na força do seu braço, mas para que o Senhor lute por você. Meus amados, a aliança com Deus, quando a gente faz a aliança com Deus, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Amém? Então lembre disso.
como vamos crer se não há quem pregue? Nós hoje que cremos, temos uma responsabilidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e não considerou os pecados deles, e nos deu, colocou em nós os que cremos, a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, e é como se através de nós Deus rogasse. E é por isso que nós vos rogamos que, pelo amor de Deus, se reconciliem com Ele. Essa é a nossa mensagem. Todo aquele que crê em Deus não deve perder tempo e oportunidade de falar a respeito de salvação. Porque é somente quando nós pregamos salvação que as pessoas vão crer e vão mudar de vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por essa palavra que nos transformou, certamente transformou nossa mente e não voltará vazia. Nós vamos colocar ela em prática. Vamos colocar essa palavra em prática e nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus.